Com a proximidade das provas para o vestibular, aumenta o nervosismo entre os estudantes. Além disso, dúvidas com relação às instituições e às profissões fazem parte do dia a dia deles. Conversamos com Carlos Honorato, professor do Profuturo da FIA. Comente um pouco sobre a educação no Brasil. Quais as mudanças sentidas nos últimos tempos? Temos passado por um processo interessante de melhora da educação no Brasil no sentido de processos e controles do processo educativo, né? Eu acho que tem alguns indicadores que começam a surgir como elementos interessantes de avaliar a evolução dos estudantes, a avaliação dos alunos, né? A avaliação dos professores. Neste lado de avaliação, me parece que as coisas têm caminhado de uma forma regular, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, quando a gente fala em qualidade do ensino e profundidade do ensino, isso não tem sido tão bem. Especialmente se a gente se comparar com outros países, com outros mercados, né? A gente começa a perceber que o nível de educação do Brasil ainda está muito aquém do que deveria ser, né? O fato da gente ter melhores controles, de ter melhores sistemas de avaliação, não significa que a gente tenha uma boa educação. Infelizmente, a gente percebe isso no dia a dia das escolas, no dia a dia dos alunos, né? E na qualidade do profissional que está sendo formado. A gente chega no mercado do trabalho com uma defasagem muito grande de profissionais. Aqui na FIA a gente tem muito contato com as empresas e a maior reclamação das empresas é que você não tem um grupo de profissionais adequado, ou mesmo quando esse profissional é formado numa escola de engenharia, numa escola de direito, ele chega para o mercado tendo que reaprender tudo isso na prática dentro da organização. Então, infelizmente, ainda não chegamos no nível mínimo necessário para isso. As melhoras têm acontecido, mas não me parece que sejam suficientes porque a gente precisa para o Brasil. Qual a sua opinião sobre educação à distância? É uma boa alternativa? Eu acho que no ambiente atribulado que a gente vive hoje, especialmente nas grandes cidades, a princípio a educação à distância parece ser uma coisa muito interessante, né? A grande dificuldade que a gente tem é de avaliar o tipo de pessoa que está passando por essa educação, né? Quer dizer, o indivíduo que está recebendo uma educação à distância, e outro é o método que a gente tem aplicado para isso, né? Nós temos trabalhado em alguns cursos à distância aqui, e a gente ainda mantém isso como uma proporção menor, né? Cerca de 20%, até por exigência legal. No nosso caso, é um curso à distância. A grande dificuldade é efetivamente avaliar o grau de aproveitamento que esse aluno tem, né? Não é só a disponibilidade de informação. Hoje você tem um mar de informação disponível na internet, quer dizer, qualquer pessoa pode se especializar em alguma coisa consultando a internet, não deixa de ser uma educação à distância, mas eu acho que os critérios de acompanhamento do aluno, talvez uma tutoria, né? O trabalho em grupo com as turmas e fazendo uma troca de experiências é algo que a distância ainda não conseguiu resolver. Então, talvez uma mescla de busca de informações à distância e de trabalhos em grupo seja o melhor caminho ainda para a educação. O que a gente percebe é que quando você tem um grupo envolvido, um grupo trabalhando e dá as ferramentas corretas, eles vão se aproveitar disso para buscar mais informações no ambiente. A gente não se concentra mais num livro, num trabalho, num texto, né? Agora, terceirizar um pouco a educação, até a educação de massa, e transferir isso num nível de educação simplesmente à distância, me parece perigoso. Talvez a recomendação seja a gente ainda ir passo a passo, até para entender como essas novas mídias, essas novas formas de comunicação vão impactar o aprendizado do estudante, né? Eu acho que a tecnologia não é ruim na sala de aula. Muitas pessoas criticam isso, mas acho que o princípio-chave da educação é você permitir que a pessoa se desenvolva e tenha habilidades e instrumentos de se desenvolver. E se você simplesmente faz isso à distância, a gente acaba perdendo um pouco, principalmente o lado humano e inspiracional de levar alguém a aprender alguma coisa. Então, concentrar única e exclusivamente na educação à distância não parece algo dos mais ideais, né? Mantendo uma mescla talvez seja o melhor caminho. Qual a importância do Enem para quem está pensando em prestar vestibular? Eu acho que hoje, do ponto de vista formal, o Enem tem ganho importância, né? Não que a gente considere, ou que eu considere que exames como esse medem ou qualificam os estudantes. Quer dizer, o fato quando você tem muita concorrência, como em qualquer situação econômica, quer dizer, muita concorrência faz com que os melhores passem, né? E aí se abre toda uma grande discussão dos direitos de acesso à educação de todas as pessoas, né? Eu acho que o Enem abre muitas portas, né? Ele está se tornando um exame padrão.
por esforço do Estado, apesar do governo ter cometido várias falhas aí nesse processo do Enem. E ele parece que está sendo um padrão e está sendo uma possibilidade de acesso aos estudantes, né? O que seria conveniente é que o Estado também se preocupasse com a formação básica dos alunos. Quer dizer, um teste como o Enem é interessante para filtrar e para classificar as pessoas dentro de escolas públicas, né? Mas se a gente só pensar no Enem, a gente não está pensando em que tipo de pessoa que está chegando. Na verdade, se você for simplesmente o melhor de uma massa de gente que não tem uma boa formação, esses ingressantes na universidade também não vão desempenhar uma boa universidade, né? Eu conheço muitos colegas que lecionam escolas públicas e privadas que dizem que no primeiro ano, quando tinha que estar ensinando cálculo vetorial ou estatística, tem que ensinar matemática básica porque as pessoas não sabem uma operação matemática básica, né? Então, o Enem precisa ser mais um passo de qualificação. Ele pode ser uma grande oportunidade de classificação das pessoas para o ingresso na universidade, mas ele não corrige nada, ele não soluciona nada, na verdade ele é só uma etapa, né? A gente precisaria pensar em gastar muita energia e muito investimento lá atrás, no investimento básico, na escola pública de qualidade, para que esses alunos sim cheguem ao Enem com a mesma capacidade de competição, vamos dizer assim, com os alunos que têm uma formação melhor, né? Se você tomar por base sempre o ensino privado, acaba conseguindo alguns ganhos além, quer dizer, você já tem curso preparatório do Enem, você já tem curso preparatório de reforço para o Enem, e você começa a observar que a mesma distorção que existia antes começa a existir no Enem também, né? E o vestibular acaba sendo uma oportunidade também, por outro lado, e eu diria que o Enem é um vestibular, né? Também das pessoas tentarem se superar. Então, eu acho que o Enem tem que ser um exame de qualidade, né? Se ele se propõe a isso. Tem que ser um exame que classifique as pessoas, que dê oportunidade a todos, mas que sempre trabalhe com mérito, né? A questão da educação é muito focada em mérito, tem que ser focada em mérito e não focada única e exclusivamente em acesso. A gente tem 90 e poucos % das crianças na escola pública hoje. Nosso desafio agora não é mais levar a gente para a escola pública não, desculpa, mas escolas fundamentais. Mas acho que o grande objetivo é levar esses 92% de pessoas a se tornarem bons profissionais, boas pessoas, bem formados. E um teste não faz isso. Quer dizer, é o conjunto das ações que leva a gente a ter esse resultado. Não tem muito jeito, né? Comente um pouco sobre a qualidade de ensino nas universidades. Essa é uma boa pergunta, né? Ou uma péssima pergunta, né? Eu acho que a gente teve alguns movimentos de transformação, né? Se tomarmos a história das universidades no Brasil, a gente começou com acesso à universidade pública, que era muito restrito, poucas pessoas conseguiam, né? Depois disso, na década de 70, 80, começou a aumentar um pouco mais, com acesso de pessoas às universidades, às faculdades públicas, particulares. Na década de 90, com a mudança das legislações aí, lei de diretrizes e bases, você abriu um caminho para mais universidades privadas e entrarem nesse mercado, né? E que se tornou um mercado, a palavra mercado sempre é muito complicada quando a gente fala de educação, né? O que eu vejo hoje é que você tem disparidades, né? E como o enfoque do Estado tem sido muito do acesso público, né? Do acesso à universidade, ainda não está clara a ponta da avaliação, né? As escolas são avaliadas, mas ainda de uma forma burocrática, né? E a gente não tem muita convicção de que a qualidade do estudante que está saindo é compatível minimamente com o mercado. Em várias profissões há essas críticas, mas quando você pega um médico errando, uma enfermeira injetando um líquido diferente num indivíduo, né, são erros primários que a pessoa não poderia nem ter passado num curso secundário de enfermagem, quanto mais se formado numa universidade, né? Então, eu acho que essa abertura demasiada criou distorções, né? Você também criou uma filosofia em alguns alunos do tô pagando, tenho direito a isto, tenho direito àquilo. E é preciso separar o papel de aluno e o papel de cliente, né? Quem atende o cliente não é quem atende o aluno, não pode ser isso, né? Então, você tem muitas universidades com excesso de vagas, talvez, e por isso que o ProUni tem dado resultado, porque ele acaba entrando nessas vagas ociosas. Mas eu acho que a gente ainda está num processo, que, como eu comentei, de expansão da educação superior, né? É o sonho de muitas famílias ter o filho na faculdade. Eu acho que o próximo sonho vai ser as famílias terem um filho bem formado, né? E essas faculdades têm, acho que, vários níveis, não dá para a gente rotular. Tem faculdades públicas ruins, públicas boas, privadas ruins, né? O que é triste em algumas situações, e eu leciono em vários tipos de escola, né? Quer dizer, eu até acho que o papel do professor é
caminhar em outras áreas, outros lugares, é que você acaba até desperdiçando excelentes talentos quando estudam em escolas ruins, né? Então, uma importante observação é a gente procurar escolas sérias que têm um processo de formação muito importante. Agora, infelizmente, a gente ainda está na fase da quantidade, né? A gente precisa caminhar fortemente para a fase da qualidade. Isso é pré-requisito para o país querer se tornar uma nação, ou uma potência, ou manter esse status intermediário que a gente tem hoje, né? Quais as profissões mais procuradas? Hoje eu acho que a gente tem essas coisas oscilam, né? Quer dizer, a gente tem um pouco de modas nas profissões, né? Eu acho que a moda hoje está voltando de novo um pouco para o engenheiro, né? Quer dizer, você tem a busca do engenheiro, porque todo mundo comenta na televisão, no rádio, que você tem um apagão de mão de obra. Então, eu acho que engenharia é uma profissão procurada. A administração, que o pessoal costuma qualificar erradamente como a profissão dos indecisos, né? Então, não sei o que fazer, eu vou fazer a administração, né? E que é uma estupidez, porque na verdade você precisa estudar administração também, né? Senão nosso trabalho de professor de administração também é desvalorizado. Mas eu acho que a administração, engenharia, você tem alguns cursos novos ligados à mídia, à moda, à parte de gestão sustentável, né? Novos negócios sustentáveis. Eu acho que estão abrindo novos espaços, né? Mas eu acho que as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado com essas novidades, né? Com as novidades e com a moda. O grande segredo, acho que, do sucesso profissional é você fazer aquilo que gosta, né? Parece chavão, todo mundo fala isso a todo tempo, mas a gente sabe isso melhor do que ninguém, né? Então, quando a gente faz o que gosta, a gente acaba trabalhando melhor, vivendo melhor e sendo feliz. Não dá para ser feliz o tempo inteiro, né? O Humberto Eco, que é um escritor, dizia: quem é feliz o tempo inteiro é um idiota. Não dá para ser feliz o tempo inteiro. Mas você trabalhar com coisas que você gosta é muito importante. Então, quando você tem esses modismos, e aí eu falando para você aqui, estou incentivando algum modismo ou não, né? Quer dizer, o critério de você procurar uma profissão é procurar o que gosta. E essas profissões têm ciclos, né? Eu conheci alguns amigos que no início da década de 90 fizeram engenharia de telecomunicações. Começaram porque era o boom da engenharia de telecomunicações, e quando eles se formaram, a engenharia de telecomunicações já não era a engenharia da vez, não era a bola da vez. Então, aquele que procurou única e exclusivamente uma profissão porque o mercado está pedindo isso, pode se enganar, porque o mercado pode mudar, e por outro lado, não vai estar feliz naquilo que faz, né? Então, eu acho que tem um leque muito grande de possibilidades hoje. Você vai precisar de profissionais multidisciplinares. A gente comenta aqui, por exemplo, de um gestor de ecorrelações, por exemplo, que é um indivíduo que cuida das relações ambientais da empresa, sustentabilidade, mas tem que conversar com um acionista, tem que conversar com o mercado, quer dizer, tem que passar informação para o mercado que está fazendo boas práticas de sustentabilidade, mas ao mesmo tempo está gerenciando economicamente a empresa. Então, eu acho que uma boa formação resume isso. Quer dizer, se você escolher fazer uma profissão que seja de antropólogo a engenheiro, que seja de design de moda a economista, faça direito numa boa instituição. É isso que você precisa para ir adiante. O resto, administre-se com o contexto, né? E para finalizar, quais as dicas fundamentais para quem está pensando em prestar vestibular? Primeiro seria prestar direito, né? Quer dizer, faça tanto o vestibular como o Enem, procure excelência nas coisas, faça direito. Você se compromete a fazer uma atividade dessa, né? Que se compromete a passar no vestibular, e o vestibular é um negócio muito cruel, porque ele acontece quando você está menos interessado em fazer alguma coisa desse tipo, né? Aos 18 anos, a última coisa que você quer pensar é o que você vai fazer nos próximos 40, né? Mas se você puder escolher uma boa escola, né? Não tem o critério da facilidade, tem o critério do que você gosta, do que você almeja, do que você sonha efetivamente, né? Quer dizer, fazer uma boa escola é a garantia do seu futuro. Então, procure uma boa escola, pode ser uma escola nova, pode ser uma escola tradicional, né? Veja quem já cursou, se já gostou, converse com os profissionais da área e vá fazer o vestibular, se prepare para isso, né? Você fazer um vestibular difícil, um teste difícil, é bom que vai te empurrar num certo nível. Você vai ser obrigado a vencer um desafio, a vencer uma barreira e ir para o próximo nível de vida. E essas pessoas às vezes se acomodam, não querem romper essa barreira, né? E eu acho que tem uma questão de estudar, né? O estudo para o vestibular é muito importante, mas não o estudo direcionado a educação propriamente dita, de preciso decorar ou aprender certas coisas, mas eu estudo no sentido do interesse. Eu gosto daquilo, eu amo aquilo, e fazer aquilo com prazer. Quer dizer, para quem gosta de estudar, não há prazer maior do que você aprender alguma coisa, né? Quer dizer,
Eu nunca vou esquecer quando eu prestei vestibular, eu não entendia nada de biologia. E fui estudar aquela coisa da mitose, meiose, não sei se alguém lembra desse negócio, né? E eu posso aqui passar meia hora conversando com vocês sobre isso, porque naquele dia, numa tarde assim, chuvosa, eu aprendi a tal da biologia, o negócio de biologia. Isso me fez feliz com a capacidade de aprender, né? Eu posso ter estudado, ter ido melhor em um monte de disciplinas dentro do vestibular, mas quando eu aprendi aquilo, eu não esqueci nunca mais pro resto da minha vida. Então, eu acho que a dica é estudar para um fim, estude para aprender, não para passar, né? E se você se mantiver num nível de exigência pessoal, quer dizer, quero ir para uma boa escola, quero ir para uma escola que vai me exigir depois, porque às vezes o difícil não é passar no vestibular, o difícil é concluir o curso, né? Isso vai te levar a ser uma pessoa melhor. Um pouco de esforço faz bem, né? Acho que essa é a grande dica para todos aí. Muito obrigada, professor, pela entrevista. Eu que agradeço, obrigado a todos vocês. Boa sorte nos vestibulares, né?